Bem-vindo ao vídeo sobre a estrutura de um DID. Eu sou Anália Meira, da NetBR. Nesse vídeo, iremos abordar melhor a estrutura dos identificadores descentralizados, de acordo com o que define a especificação da W3C. Um DID nada mais é do que um identificador globalmente único, escrito no formato de uma URL DID, que referencia uma pessoa, um objeto, uma organização, um modelo de dados, enfim, qualquer coisa do mundo real. Os DIDs, eles foram projetados para que sejam completamente desacoplados de registros centralizados, de provedores de identidades e até mesmo de autoridade certificadora. Para que possamos criar um DID, alguns elementos precisam estar presentes, como um registro de dados verificáveis, uma URL DID e um documento DID. É no registro de dados verificáveis que este DID será publicado. Mas o que é um registro de dados verificáveis? É qualquer rede ou sistema na qual eu possa registrar os meus DIDs e que suporte posteriormente o retorno dos dados necessários. É também através desse registro de dados verificáveis que o verificador pode validar uma credencial. Os registros nele armazenados são essenciais para que essa abordagem do DID funcione de forma eficaz e eficiente. Outro elemento envolvido no ecossistema dos DIDs é o DID Resolution. São funções que receberão um DID ou um DID URL como entrada e retornarão um documento DID ou um recurso como saída, usando a operação read do método DID. Logo falaremos sobre as operações fornecidas pelos métodos existentes atualmente. Precisamos, a partir de um DID, encontrar o seu documento DID, porque ele será processado para acessar ou para também recuperar algum recurso identificado pelo nosso DID. O DID Resolution, ou essa função que é usada para recuperar o documento DID, ela estabelece uma ligação entre uma identidade física e uma identidade digital, sendo utilizado para descobrir os metadados necessários para verificar uma credencial, e também pode ser usado para obter dados criptográficos para realizar transações autênticas, seguras e criptografadas. Além disso, eles podem ser construídos em várias formas de arquiteturas. Podem ser implementados como uma biblioteca nativa, podem ser incluídos em um aplicativo ou até fornecidos por terceiros, como um serviço hospedado, respondendo a solicitações via HTTP ou outro protocolo. Existem também os métodos DIDs, que são a sintaxe utilizada para realizar as operações básicas de criar, resolver, atualizar e desativar um DID. Todos os métodos eles suportam essas mesmas funcionalidades, mas diferem na forma como são implementados. Alguns exemplos de métodos DIDs são o IND, que é usado pela Hyperledger, o Ether, que é usado pela Ethereum, e o Solve, que é utilizado pela Sovereign. E como eu posso saber a qual rede o meu DID pertence? É simples, este nome da rede está escrito na URL do DID. Como vemos na imagem ao lado, um DID ele é representado por uma URI composta por 3 partes. Ele contém o esquema utilizado para essa sintaxe de identidades descentralizadas, um método DID que definirá como um DID será criado em uma rede específica e que busca fornecer transparência e interoperabilidade, e a terceira parte que é o identificador específico do DID, que o identificará de forma única na rede. Esta URL ela também pode ser estendida de um DID básico para incorporar outros componentes, como uma consulta, um caminho ou um fragmento para encontrar um recurso específico. Desde o início do vídeo, nós dissemos que o DID ele pode ser resolvido para o seu respectivo documento DID. Mas o que é o documento DID? Ele é uma estrutura de dados feita para ser consumida por aplicativos ou serviços de identidade digital, como carteiras digitais ou agentes do DID. O documento DID gerado ele é um arquivo do tipo JSON, com alguns metadados associados ao identificador, métodos de verificação e serviços que podem ser fornecidos para as interações na rede. Como podemos ver, o documento ele pode armazenar qualquer informação sobre o proprietário do DID, mas por questões de segurança, recomenda-se que seja colocada a quantidade mínima de metadados necessários para permitir a interação confiável com a entidade que está sendo identificada. Conterá informações como o ID do DID, chaves públicas ou outras provas necessárias que possam ser usadas para autenticação, bem como um conjunto de services endpoints que descreve onde e como interagir com a entidade. E também são adicionados carimbos de data e hora. Esse é um assunto que possui diferentes perspectivas a serem abordadas. Para entendermos a força das identidades descentralizadas, precisamos ter essa visão do que ela é capaz de armazenar e representar. Mas também sabemos que esse não é um conteúdo tão trivial. Então, se você ficou com alguma dúvida sobre a estrutura do DID, deixe nos comentários nesse vídeo, que nós iremos responder o mais breve possível. No próximo vídeo, falaremos sobre os desafios das identidades digitais e sobre a utilização dos DIDs, tomando por base uma blockchain. Esperamos vocês!